Filipenses 1, 23, diz assim: Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora abre comigo em Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, verso 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Até aí, fecha os olhos, deixa aberto aí em Apocalipse 21, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, mais uma vez recorremos à sua graça, à sua paciência, sua bondade, sua misericórdia. Socorre-nos, atende-nos, comunica a graça conosco, Senhor. São dias difíceis, onde os talentos, as possibilidades humanas não são suficientes para nos ajudar. Foram 4 meses de demonstração da incapacidade, inabilidade, incompetência humanas frente a esta crise. Entretanto, voltamos nossos olhos para Ti. Tu és nosso refúgio, nossa fortaleza em tempos de angústia e provação. Socorre-nos mais essa vez, de modo que o Teu reino avance, que Tu receba glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, preste atenção aqui no que nós vamos falar essa noite. Diante de todos os fatos que estão nos cercando o mundo todo, tem demonstrado ao homem a sua fragilidade, a sua brevidade, a sua finitude e a sua mortalidade. E que terrível deve ser para pessoas que não têm esperança além dessa vida. Pessoas cujo viver consistem no aqui e no agora, no hoje, apenas na matéria. E diante desse terrível fato e dessa peste assoladora que tem como finalidade tirar vidas, imagine como fica estas pessoas que não têm esperança após a morte, que estão amedrontadas, encurraladas, diante de um fato ou de uma situação que pode
rapidamente ceifar a vida delas. Entretanto, diante disso, eu quero dizer para aqueles que têm esperança além dessa vida, ou até para aqueles que não têm, eu quero abordar hoje um aspecto que transcende essa existência e essa vida. A nossa vida não se limita só ao espaço e o tempo, a nossa vida não se limita apenas a essa configuração de vida, a essa era. Nós não somos indivíduos somente corpóreos, somente materiais, somente físicos. Nós também somos indivíduos que possuímos uma parte espiritual. E em razão disso, temos uma vida que transcende essa, que está além dessa, que vem depois dessa. Então há uma esperança além dessa vida. E essa esperança está fixa em novos céus e nova terra, numa nova ordem de criação, em um novo tempo, em um novo mundo, em uma nova atmosfera. Então essa é a nossa esperança. Se você está amedrontado com as circunstâncias desse mundo, dessa vida, ou com os efeitos nocivos que essa crise pode trazer, e inclusive até o óbito, eu quero dizer para você não se entristecer ou perder a esperança. A morte é uma certeza inequívoca, todos nós iremos passar por ela cedo ou tarde, mas a morte não é o final dos nossos sonhos, a morte não é o fim da nossa vida, a morte não é o enterro dos nossos sonhos, na verdade a morte é o início do cumprimento dos grandiosos sonhos de Deus para nós. E como cristão, você deve desejar esse dia, desejar o céu. Foi o que o grande apóstolo pronunciou aos filipenses, quando escreveu a eles dentro de uma prisão, diante de todo o sucesso que ele tinha. Nenhum homem em termos religiosos foi tão vitorioso, obteve tanto sucesso como Paulo. Paulo foi responsável por evangelizar toda a bacia do Mediterrâneo, é o maior autor e escritor bíblico canônico, foi o maior pastor, teólogo, missionário, apóstolo, plantador de igrejas, evangelista que já existiu. Ele é mais influente do que todos os Césares Augustos juntos. Ele está entre as mentes mais célebres que já pisou na terra. Um homem que foi ao terceiro céu e retornou. E com todas as prerrogativas, com todas as patentes, as condecorações, as medalhas, Paulo disse: tenho vontade de estar com Cristo, de partir para estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. O que Paulo está querendo dizer? Eu desejo o céu, desejo estar no céu, anseio estar no céu, porque estar no céu é infinitamente melhor que estar na terra, mesmo com todo o sucesso, com todas as conquistas, com todas as prerrogativas, quer naturais, quer espirituais, que um homem pode ter. Então, o anseio do apóstolo Paulo era o céu, e esse deve ser o nosso anseio. Infelizmente não é isso que eu tenho notado na cristandade. Eu tenho notado que a crise colocou em risco o sucesso dos crentes, colocou em risco os bens materiais dos crentes, colocou em risco a beleza e a estética dos crentes, colocou em risco a possibilidade de frustrar os planos, os projetos materiais dos crentes. Tem causado uma profunda tristeza e angústia saber ou perceber que eles poderão não retornar para suas vidas normais. Então estão ali nesse ato revelando os seus corações, porque Jesus diz: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E uma pouquíssima minoria, uma pouquíssima porcentagem tem olhado para esse cenário e tem visto nele uma
possibilidade de passar dessa vida para outra, uma possibilidade da consumação dos séculos, onde Cristo resgatará o seu povo. Tem deixado de nutrir, diante dos fatos, um desejo ardente pela redenção final, pela ressurreição, pelo arrebatamento, pela volta de Jesus. Parece que o céu é um lugar ou uma doutrina que não está em alta, não é um local muito desejado nos nossos sonhos de passeio ou de viagens. Mas o crente tem que ter essa esperança. João, escrevendo no seu capítulo 4, a sua primeira carta, diz: aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro, que tem nele a esperança da sua volta, a esperança da redenção, vive uma vida santa, porque espera o retorno glorioso. Pedro, escrevendo também aos cristãos dispersos da Ásia, vai dizer que nós esperamos novos céus e nova terra. Veja, a expectativa que permeava os cristãos era novos céus e nova terra. Então esse deve ser, consumir nosso coração. E o texto de Filipenses aponta aqui para 3 coisas. Primeiro, o céu deve ser o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso grande desejo. Segundo, por que devemos desejar os céus? Por que ele deve ser o anseio? Em razão das ruas de ouro, das mansões, dos galardões, dos santos que vamos encontrar? Não. O céu deve ser nosso desejo em razão de quem está lá. O nosso Senhor glorioso, bendito, amado, querido Jesus. A apoteose do céu, o zênite, é encontrar o Senhor e vê-lo como Ele é, como diz 1 Coríntios 13. O nosso anseio não é o que o céu pode dar, é o que contém o céu, o nosso Salvador. Terceiro princípio que eu aprendo aqui: o céu deve ser nosso anseio, e o nosso anseio em razão de Cristo estar lá. E terceiro, viver na expectativa, viver nessa expectativa, que um dia estaremos lá. Então nós temos Apocalipse capítulo 21, os 2 últimos capítulos de Apocalipse são destinados ao céu, ao novo céu e nova terra, são destinados à consumação final e o destino final dos santos, do povo de Deus. Antes do 21, o apóstolo João está terminando o capítulo 20, capítulo 20 está encerrando o livro e os 7 selos. A história da redenção da humanidade está chegando no seu fim, e o fim aqui começa com o juízo final. Apocalipse 20, do verso 11 até o final, João está descrevendo o juízo final, é o fim dos ímpios, o destino dos ímpios. Deus aqui em Apocalipse 20, separa os justos dos ímpios, e condena os ímpios eternamente, a estarem no lago que arde como fogo e enxofre. João escreve: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiu da terra, e o céu não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos os mortos que nele estavam. A morte e o além, aqui o Hades, entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo suas obras. Então a morte
e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Os defeitos especiais aqui. Então, João, o pano de fundo aqui do texto é o juízo final, o grande trono branco onde ímpios e justos são separados. Então ele condena eternamente os ímpios para sempre, em um lago que arde como enxofre, chamada segunda morte. E agora o capítulo 21, ele vai destinar agora aos justos, vai destinar a os salvos, vai colocar os justos no seu lugar, no seu lar, na sua morada. E esse lar é chamado céu. Antes de nós entrarmos propriamente no texto, e o texto vai nos dar base para isso, como serão os céus que nós habitaremos? Os céus tão falados pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante. A primeira questão é: este mundo aqui será destruído? Esse mundo será aniquilado e habitaremos em um céu espiritual apenas em espírito? Muitas pessoas têm a ideia que esta ordem da criação será toda aniquilada, reduzida a nada. Iremos em espírito apenas para o céu. Não, não é dessa maneira. Essa terra não será destruída, não será aniquilada. Ela passará por uma purificação. Passará por uma purificação. Os novos céus e a nova terra onde a igreja habitará, na verdade, não estaremos nem somente no céu, nem somente na terra. Céus e terra se unirão em uma nova ordem de criação, e então habitaremos no novo céu, unido com uma nova terra, agora purificados, redimidos do pecado. Antes de habitarmos, o que Deus vai fazer? Ele purificará a terra e purificará o céu. No antigo concerto, no Antigo Testamento, ele já purificou a terra do pecado através de um elemento. Ele usou a água. Quando o pecado do homem atingiu seu limite em Gênesis 6, a níveis insuportáveis às narinas de Deus, Deus anuncia o seu juízo e ele vai purificar a terra. E o elemento que ele usa é água. E ele envia o dilúvio e varre toda a criatura da face da terra, purificando a terra. Agora ele fará isso novamente, só que o elemento que ele vai usar não é água, é o fogo, como está em 2 Pedro 3, 7 e 10, que diz: os céus e a terra serão abrasados, consumidos pelo fogo. Deus tem um amor, uma estima por essa terra que ele criou, então ele não vai destruir. Romanos 8 explica isso, que a criação geme, está com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, ou a redenção. O que é isso? A criação fala aqui do cosmos, sol, lua, estrelas, animais, gemem, porque estão sujeitos ao cativeiro da corrupção, a queda, a mancha, estão contaminados. Então o texto diz que elas não esperam ser destruídas, mas esperam ser libertas, purificadas. Então Deus purificará esta terra com o fogo, porque a morte de Jesus não foi para redimir, foi para redimir todo o cosmos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que aniquila todos os efeitos do pecado em toda a criação.
Então esta esfera terrena não será aniquilada, será purificada pelo fogo, será renovada, restaurada, e ele fará conforme Romanos 8,19, 2 Pedro 3,10. Entretanto, não só a terra passará por uma purificação, porque ela foi manchada pelo pecado, pela queda, o céu também foi manchado, o céu também passará por uma purificação. Se você lembrar, Satanás, junto com os anjos rebeldes, liderou uma rebelião contra Deus. Então o primeiro pecado não ocorreu na terra, ocorreu nos céus. É que então Deus os expulsa, e você conhece toda a história. O céu também recebeu uma marca do pecado. Então esse fogo que purificará a terra, passará também pelos céus, e purificará também os céus. Então, o céu e a terra não serão aniquilados, e Deus iniciará uma criação do nada. Vai ser como Jesus na ressurreição. Ele tinha uma espécie de corpo, e agora ele continua com o mesmo corpo, depois da ressurreição, mas glorificado, aperfeiçoado, renovado, reestruturado. Porque Deus vai recriar também o céu? Porque Deus não recria, purifica, renova só a terra? Ao purificar também o céu, Deus mostra qual é a intenção dele para conosco. O céu aqui é a casa dele, é a habitação dele. Ao purificar também o céu e unir com a terra, ele demonstra o desejo de habitar conosco, de abrir seus aposentos, sua casa, para nós habitarmos com ele. É isso que Deus tem para nós. Agora, diante desta pequena introdução, o que é a Covid-19? O coronavírus, o desemprego, o que é uma vida que não passa de um punhado de décadas, comparada ao espetáculo que Deus tem preparado para o seu povo, a glória imarcessível, perene, que Deus tem preparado. Então esse deve ser um anseio. Eu gostaria que vocês estivessem como alguns ficam, e eu tenho ficado ultimamente. Sabe quando você já não vê mais sentido nisso aqui? Não vê mais beleza, prazer, não vê mais significado, um mundo cíclico, um mundo vil, sem propósito. Fico imaginando como é que vivem as pessoas que não têm Cristo. Comprar, vender, comer, dormir, engordar, envelhecer, morrer. Não faz sentido. Nós não, temos uma missão. E após cumprida essa missão, nós de fato estaremos da onde viemos. Não somos cá de baixo, somos lá de cima. Nós não estamos na nossa pátria, somos forasteiros, estamos de passagem, e logo logo retornaremos para o nosso lar. Quem não deseja o céu, é porque não é do céu, e para o céu não irá. Quem deseja o céu, é porque é do céu, e para o céu irá. Deve ser esse o nosso desejo. Vamos ver então alguns aspectos desse lugar maravilhoso que Jesus comprou para nós. Apocalipse 21, verso 1 diz: vi um novo céu e a nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Vi o novo céu, a palavra novo aqui é kainos, não dá ideia de novo no sentido de feito do nada, fala novo quer dizer em qualidade, criado a partir do que existe. Então eu vi um novo céu e uma nova terra. João viu o céu e a terra renovados. Eu vi um céu renovado. Eu vi a habitação dos anjos. Eu vi a habitação na glória, todos renovados. E eu vi também uma nova terra. Eu vi a criação toda passando por uma transformação. Todo o cosmos foi transformado. É isso que quer dizer, vi um novo céu e uma nova terra. Vi um céu renovado, um céu transformado, um céu purificado e uma terra purificada do pecado. João vê aquilo que está previsto para nós, um universo completamente diferente, com coisas jamais vistas. A antiga ordem passou, a antiga criação findou-se, acabou-se, os séculos finalmente se consumaram. É isso que Deus tem para o povo dele, algo novo, renovado, algo que sobrepuja em muito essa velha ordem, essa velha criação. Veja, meu irmão, que prêmio estupendo Deus tem para nós, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Graças a Deus, essa ordem, recheada de pecado, iniquidade, temporalidade, futilidade, frustração, vai terminar. Nós não veremos o mal para sempre, a morte para sempre, a dor para sempre, a corrupção para sempre, a feiura para sempre. Isso um dia vai terminar e vai passar. As primeiras coisas passaram, foram desfeitas, desconfiguradas, desintegradas. E agora, uma nova ordem de criação é feita. Viu o novo céu e a nova terra? E a primeira terra passar, e o mar não existe. Aqui tem algumas interpretações, mas há uma interessante. As novas configurações do céu, nas novas configurações do céu, não haverá necessidade de mar, não vai haver necessidade de um mar. Por quê? Porque de certa forma, os mares e os oceanos separam povos de povos, continentes de continentes. Uma das finalidades dos oceanos é fazer isso. Separar, fragmentar, dividir, fracionar a terra em povos, etnias. Como no céu haverá um só povo, a igreja do Deus vivo. Não haverá necessidade daquilo que as separe, porque estarão unidas, juntas, em um mesmo coração, uma mesma mente, numa nova criação. Por isso não há necessidade do mar. Que coisa gloriosa, meu irmão. Hoje você conta com racismo, xenofobia, distinção de raça, cor, etnia, credo, e é a grande razão das guerras e contendas e chacinas. Crimes são cometidos por causa de cor de pele, por causa de aparência. Pessoas são privadas da presença das outras, se mantêm distantes umas das outras, mas no céu há lugar só para um povo, só para um coração, para uma mente. A palavra que vai classificar o céu é unidade, união. Que coisa gloriosa.
Verso 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que será que João está vendo aqui? Ele está na terra, e ele está vendo o céu, mas ele vê do céu descer algo para a terra. Ele vê a nova Jerusalém. Nova Jerusalém é um termo para ser usado a habitação de Deus, o santuário, o templo, a casa de Deus, o céu. João está vendo o céu descer. Mas não é a gente que vai subir? Por que o céu vai descer? E ele mostra que o céu, essa nova Jerusalém está com uma roupa estranha. Ela está com vestido de noiva. Ela está cheia de véu, de grinalda, ela está descendo para cá. Uai. Eu só conheço essa figura de linguagem num casamento, quando está todo mundo esperando, a última a chegar é a noiva. O que significa? Se ela está ataviada, e vestida como uma noiva, e está descendo, é porque ela vai até um casamento, ela vai se unir. O que João está dizendo? Eu vi a nova Jerusalém, eu vi o céu, como uma noiva, indo até a terra, porque os dois vão se casar, os dois vão se unir, céu e terra. E quando unem, que a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, os dois se tornarão um. Aqui nós temos a declaração, que não habitaremos nem no céu e nem na terra, nós habitaremos agora, tanto o céu quanto a terra se unirão, se fundirão, se casarão e se tornarão um só local. Então nós vamos habitar no céu, sim, mas vamos habitar também na terra. Vamos habitar na terra, sim, mas também habitaremos também nos céus. Céus e terra serão transformados em um só local. Depois de serem purificados pelo fogo, tudo será embelezado, glorificado, restaurado e unido. E então é aqui que nós habitaremos, num novo céu e uma nova terra. Agora você está entendendo por que no céu não chora? Porque os fariseus chegaram para os discípulos, para Jesus, por que os discípulos de João jejuam e os seus não? Jesus, pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo está presente? Estou aqui, estou vivo. Haverá dia que jejuarão, ou seja, jejum é para ser feito com tristeza, eles não estão tristes, eu estou com eles, mas vai chegar o dia que o noivo vai ser tirado, eles ficarão sós, então eles se entristecerão, e agora novamente a lágrima vai ser enxugada, por quê? Porque o noivo vai reencontrar com a noiva, então não haverá mais necessidade de chorar, eles entrarão em uma festa, coisa gloriosa. Sinceramente, pregando aqui, eu queria que isso acontecesse hoje, ali pelas 10:30 da noite, hoje eu queria ver todas essas cenas, eu queria ver as cortinas se abrirem, e o espetáculo dar início ao seu último ato, sua última cena, que coisa gloriosa. Então eles se unirão em uma coisa só. Então se te perguntar, quando a gente morrer vai para o céu, quando Jesus voltar, você vai falar, vou para o novo céu e nova terra. Que coisa gloriosa. Agora o verso 3, João agora ouve uma voz. Então, depois que ele está vendo tudo e está embasbacado, estupefato, então, ouvi grande voz vindo do trono, dizendo,
Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João, quando está vislumbrado, já não bastasse a cena esplendorosa do que João vê, ele ouve uma voz, imagina o timbre, os decibéis, porque a voz aqui não descreve quem é, só diz da onde sai a voz, e só de mostrar da onde sai, dá para ter uma ideia do porte, da violência, da agressividade, e ouvir uma voz que saia do trono, uma voz que bradava, uma voz potente. Quem é que estava sentado no trono? Em Mateus 28, ele ressuscita, está com um corpo glorioso, e ele vai dizer: agora, todo poder foi-me dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas essas coisas, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Dada estas palavras, ele é levado por uma nuvem. Aí se cumpre no céu o Salmo 24, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. E alguém lá no céu diz: quê? Quem lá de baixo ousa entrar aqui em cima? Estas portas não estão disponíveis para humanos, ninguém é digno de entrar. Então novamente, levantai a portas as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. E todo o coro angelical: mas que negócios, quem é este rei? Então ele chega, glorioso, cheio de glória, cheio de fulgor, cheio de beleza, o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Jesus entra, e aqueles portões se abrem, e Ele entra, por quê? Ele venceu, Ele entrou sem pecado, Ele venceu, e agora Ele se dirige aonde? Não ao átrio, não ao santo lugar, mas lá onde Davi estava, lá no trono, no santo dos santos, na sala do trono. Ele entra no local máximo, no trono onde está o Pai, e lá está o Pai, com o livro e os seus selos, e ele toma da mão do Pai o livro e os selos, e recebe do Pai o direito legal de se assentar no trono. A voz que João ouve é do Cordeiro glorificado, agora vencedor, que tem o poder, o controle, o domínio da história nas suas mãos. É Ele quem fala aqui. E ele diz: então ouvi uma voz vinda do trono dizendo: eis aí, João, eis o que você viu, esse purificar da terra, dos céus, o céu se juntando com a terra como um casamento, é o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. O que é isso? É o tabernáculo de Deus. Ele empresta uma palavra, pega emprestado uma palavra de Êxodo 25, e também de João capítulo 1, quando Deus habitava entre o povo através do tabernáculo. Quando ele fala: eis o tabernáculo de Deus, eis a morada, eis a casa, eis a cobertura, é a mansão, é a região, é o continente, é o espaço de Deus. João, isso que vês é a habitação de Deus. Que mais? E eles serão povos de Deus, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. O que é isso? Deus sempre intentou estar com os homens.
quando ele manda confeccionar o tabernáculo, era para que ele se manifestasse. Então o tabernáculo era montado entre as tendas dos filhos de Israel, de modo que Deus, através do tabernáculo, morava entre eles. Posteriormente, quando fizeram o templo, Deus habitava entre eles, mas nunca eles habitaram debaixo do mesmo teto de Deus. Nunca, eram apenas nos jardins de Deus, no quintal de Deus. Jamais dividiram o mesmo teto. Agora, quando Deus diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles. Agora lhes será permitido morar debaixo do mesmo teto de Deus, na casa de Deus, junto com Deus. A ideia aqui de Emanuel, Deus presente, como nunca jamais visto. Não vamos ocupar os jardins de Deus, os pátios, os terreiros, os quintais, as lavouras. Não. Vamos morar debaixo do mesmo teto. João, esse é o presente que vocês vão receber. João, Deus abriu sua casa. Finalmente Deus mostrará os seus aposentos e nos convidará para morar com Ele. Você está preocupado com a tua casa? Pequena, feia, pequenininha e feinha mesmo. Já fui lá. Casinha feia, pequena. Preocupado com o seu carro? Olha onde você vai morar. Dá para ter uma ideia das dimensões? Algum arquiteto já mediu? Soraya, você está me vendo? Você pode depois desenhar uma planta do que seria o tabernáculo de Deus, a casa? Como é que vai abrigar tanto crente? Como é que vai ser esse negócio? Vamos morar lá. E Deus estará presente para sempre conosco. Coisa gloriosa. Então é Cristo gritando do trono para João: João, eu acho que você está muito deslumbrado. Eu vou explicar o que são essas cenas, essas imagens, o que é isso tudo que você está vendo. Nada mais é do que a casa de Deus, com o seu povo redimido, escolhido. Agora ele vai falar do estado das pessoas no céu. Qual a condição emocional, psicológica, espiritual do céu? Vamos ver a condição, como é que é o ambiente? Você tem medo de mudar, não tem? Mesmo que fala, ó, você ganhou um apartamento no Rio de Janeiro, você fica com receio, como é que vai ser o Rio? Vou ter que correr de fuzil, o que é o negócio? De fuzil você não corre não, você corre da bala. Ficamos receiosos quando nós nos deparamos com novos ambientes. A mudança sempre gera em nós pânico, medo, receio. Mudar de cidade, de estado, de país, de continente, a mudança geográfica, novas pessoas, métodos, culturas. Como vai ser esse novo lugar? Como é o espírito? Qual é o ambiente? Qual é o espírito que vai reger esse lugar? Olha só o verso 4. E lá, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Lá, a morte não existirá, ela não tem permissão para entrar. Lá já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Razão? As primeiras coisas passaram. Qual é o ambiente? Primeiro, lágrimas. Quando diz aqui que não haverá lágrimas, o que nos leva a chorar? O que leva o homem a ver
verter suas lágrimas, tristeza, dor, decepção, doenças, tragédias, defeito, desespero, frustração, perseguição, calúnia. É o que essa esfera nos propõe. Quando o pecado entrou na terra, Deus diz: maldita é a terra por tua causa, do suor do teu rosto comerás, em fadigas obterá o teu sustento. O Senhor diz: jamais haverá possibilidade de paz nessa terra, jamais haverá possibilidade de completude, de alegria, porque ela está debaixo de maldição. Não pode haver. E essa é a composição desse tempo. Não adianta procurar canais de notícia, procurando boas notícias. Não haverá nada. O mundo está caindo ladeira abaixo. É só em um mundo refeito. Entretanto, lá no céu, não haverá motivo algum que nos leve a chorar. Por isso Ele enxugará toda lágrima, não haverá necessidade de chorar, não haverá tristeza, decepção, não haverá essas coisas, nada que possa tirar a nossa paz, nada que nos cause desespero, lugar de paz constante, perene, eterna. A ausência total de tristeza e de tragédia. Que mais? Esse é o Espírito do céu. Então, filho, você que está pensando em levar lenço para viagem, esqueça, você não vai usar. Esqueça de papel, de pano, esqueça. Nem de alegria você vai chorar lá. Deus não vai deixar. Choro não entra, não tem jeito. Que mais? Não, o Espírito não enxugará dos olhos da lágrima, e a morte já não existirá. A morte não existirá. Por que a morte não vai existir? Porque 1 Coríntios 15, 53 diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de Cristo Jesus. A morte não vai se atrever a passar por aqueles portões. Ela foi tragada. A morte, na morte de Cristo, na sua morte, Ele mata a morte. Está morta. Está morta. Não tem poder de ação, de reação. A morte não existirá. A morte foi aniquilada, destruída, foi tragada, vencida. Quando que a morte foi vencida? Quando a Bíblia fala assim, ó, o credo apostólico, ou credo niceno diz: Pai nosso que estás, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Quando fala desceu à mansão dos mortos, a palavra ali, grega e hebraica, é Sheol e Hades. Por isso que muita gente interpreta que Jesus foi no inferno. Jesus foi lá no inferno, porque a palavra Hades também é usada para o inferno, mas a palavra correta para Hades e Sheol é: desceu ao mundo dos mortos. Ele foi fazer uma visita, Jéssica. Imagina a maldita visita todo mundo. A maldita sai com a foice e vai levando um, vai levando outro, vai levando e vai levando, e a maldita não tem oponente, e todo dia ela bate na porta de um, do outro, mas teve um dia que ela recebeu uma visita, toque, toque, toque. Quem era?
Jesus foi visitar a morte, foi na casa dela, e ele a matou por asfixia, ele a matou a morte, porque ao morrer, presa sobre ela as ânsias, ele arrebenta e ressuscita dos mortos, pondo em falência a morte. Matou-a na sua casa. Ela recebeu a visita mais inesperada. Foi o Rei da vida, o dom da vida, o Senhor da vida, Jesus. E ele ressuscita. Então, você pode dizer com deboche, com requintes de deboche: morte, onde está a morte? A sua vitória. Tragada foi a morte na sua vitória. E em razão de não existir morte, olha lá, não haverá luto, já que não vai existir morte, não vai existir aquele que acompanha a morte, o luto, o velório, o cortejo fúnebre, não vai ter luto. Agora, com o coronavírus, qual é a prática mais comum dos últimos meses? Luto, velório, óbito, cremação. E vou te falar até mais. Alguém de vocês já enterrou um ente querido aí? Deve ter enterrado. Não só não vai haver velório no céu, como aquele que você velou estará vivinho do teu lado, lá no céu. O mesmo que você enterrou, velou, ressuscitado, estará com você. Glória a Deus. O que mais? Nem pranto e nem dor. Já que não há motivos, ninguém vai chorar no céu. Pranto aqui é clamor em alta voz. Quantos já viram, meu irmão, em um velório, quando o caixão com o cadáver chega, e vão desenroscar e abrir a tampa, os urros, os grunhidos, os berros dos entes queridos, gemem de dor, gemem de tristeza, no hospital do câncer, você vê aquelas pessoas se contorcendo, acidentes, doenças, lutos, mulheres que perdem seus bebês, mães que perdem mulheres que perdem seus maridos, enfermidades crônicas, que traz angústia, dor, tristeza e choro, grunhido, meu irmão, urros. Lá não haverá espaço para isso, porque não vai haver motivo. Quantas pessoas estão me assistindo já não choraram nessa vida? Quantas ainda não vão chorar e derramar copiosas lágrimas? Esse mundo poderia ser chamado Vale das Lágrimas. Entretanto, não haverá este tipo de clamor, pois não haverá nada que leve o clamor nos céus. Nem dor, doenças, tanto no corpo, quanto na alma. Ansiedade, depressão, pânico, angústia, câncer, Alzheimer, AIDS, doenças pulmonares, cessarão para sempre. Você já viu as lojas de comércio na sociedade? Você sabia que as farmácias estão entre as mais numerosas de toda a cidade? Cada esquina tem uma farmácia. Por quê? Porque é quase impossível um ser humano que não sofra dor, que não sinta dor de alguma espécie, no corpo, na alma, na mente ou no coração, seja criança, jovem, adulto ou idoso, ele é
repleto, consumido de efeitos de drogas para tentar amenizar, aliviar a dor. E se não bastasse a dor pelos traumas, a dor do coração, a dor de uma traição, a dor de um acidente, a dor de uma tragédia. E a Bíblia diz que não, toda dor cessará no céu. Imagina o que é conviver sem dor, nenhuma espécie de aperto no coração, nenhuma espécie de cansaço. Por que, João, não vai haver essas coisas? E João conclui: porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas passaram. Que isso? Qual a razão, João? Tudo que tinha a ver com a antiga criação passou, tudo de ruim, mortal, perverso, catastrófico, cessou, passou, acabou. Por essa razão, nessa esfera da criação, não haverá tais coisas. Verso 5, e ele prossegue, repetindo novamente, o conteúdo dessa criação. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente, aquele que está sentado novamente emite uma outra rajada, uma outra trovoada, um outro sinal, uma outra mensagem para João dizer: João, eis que faço nova todas as coisas. Novamente ele está dizendo: João, uma vez que as primeiras coisas passaram, elas terão obrigação de dar lugar às novas. Novamente ele repete: tudo que você vê está sendo renovado, tudo que você vê será restaurado, tudo que você vê passará para algo infinitamente melhor. Por que Deus repete aqui? Você tem que entender uma coisa, vou te ensinar um princípio, você nunca esquece. A Bíblia é cristocêntrica. Viu? A Bíblia é a respeito de Cristo. Tudo aponta para Cristo. Tudo é Cristo. Ele repete sim, porque ele está dizendo aqui: João, o que você está vendo, todo esse processo magnífico, glorioso, é resultado da obra redentora do meu Filho. Foi a cruz que causou tudo isso, foi a morte, sepultamento, ressurreição, a ascensão aos céus. Isso que é resultado final do plano redentor. Ou seja, a obra de Cristo na cruz é tão gloriosa, esplêndida, que ela alcançou todas as camadas da criação, e ela afetará, transformará todas as camadas da criação. Veja que coisa gloriosa. Quando você prega o evangelho para uma pessoa: filho, você não está falando uma mensaginha de quinta, que vai melhorar a vida ou curar dor de cabeça. Você está falando algo que depende da história. A história depende, o cosmos depende. As partículas que vivem no cosmos dependem da cruz de Cristo. Glorioso demais. Tem que avançar aqui. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É simples. João, vês? Vejo. Ouves? Ouço. Anota. Porque tudo isso há de acontecer. São fiéis. Primeiro, são verdadeiras. Isso é a verdade. É a boca de Deus que está dizendo. Segundo, fiéis. Hão de se cumprir. Cada Jorge, cada tio, irmãos, esses dias está chegando e a garantir essa palavra: fiéis e verdadeiras. Escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
elas hão de acontecer. Verso 6, vou apressar aqui, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. Então ele começa aqui, verso 6, disse-me ainda, tudo está feito. A palavra feito no grego quer dizer tornar e não fazer. O que Jesus está dizendo aqui ele está confortando, é uma carta escrita a cristãos, à igreja. Gente, fiquem tranquilos, vocês que estão sob o jugo de Domiciano, sob pestes e governos totalitários, calma, tudo está feito, significa, a nova criação está concluída. Deus, que é atemporal, que está fora do espaço ou tempo, Ele já vê a redenção, Ele já vê a redenção da criação, Ele já vê a transformação do cosmos, como algo concluído. Que coisa gloriosa! E quando Ele diz, vendo que já está concluído, e quando Ele diz, está feito, Ele está querendo dizer, isto que vocês ouvem, isto que vocês veem, isto que está profetizado, é irrevogável, é imutável, está feito, concluído, acabado, consumado, está feito, a obra da criação, da redenção está completa e terminada, e ninguém a desfará. E para provar que não vai desfazer, ele continua, eu sou o alfa e o ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra. O que é isso? Eu sou o alfa, o começo, o fim, a fonte, a raiz, de onde tudo provém. E ômega, eu sou a consumação. Quando ele diz alfa e ômega aqui, Jonas, Lucas, só falei 2, viu? Quer dizer que não tem muita gente aqui não. Ele está querendo dizer aqui, isso aqui ecoa em Filipenses 1,6. Porque você ouve essas coisas gloriosas, mas vem o medo. Será que isso vai concluir? Será que eu chego lá? Será que isso acaba completo? Olha o que eu estou passando. Quando diz o alfa e o ômega, está dizendo, aquele que começou a boa obra em você, alfa, o início, aquele que te chamou, que te redimiu, que te salvou, há de completar até os dias de Cristo, ômega, eu completarei o que comecei na sua vida. Ai, se eu fosse pentecostal agora. Verso 6, ok? Agora tem algo tremendo aqui. Agora ele deixa um pouco a cena para a igreja e vai se dirigir aos não cristãos, aos ímpios. Olha o que ele diz, olha como é que ele é misericordioso. A Bíblia também é um livro cheio de misericórdia. Olha lá, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O que tem a ver isso? Ele está descrevendo sobre o céu, ele para falar isso? O que é isso? Aqui Cristo para e faz um apelo para aqueles que ainda não pertencem ao seu reino. Vejam tudo isso, vejam quanta riqueza, livramento, escape, promessas, feitas ao meu povo, e são destinadas apenas para o meu povo, de modo que todos aqueles que estão fora, não aproveitarão, não participarão. Entretanto, há uma esperança, há tempo, para aqueles que estão de fora, e para aqueles que não estão dentro ainda, eu faço um convite, quem tem sede, vem, ele faz um pedido àqueles que não pertencem, quem tem sede, é o perdido, quem não experimentou da água da vida, quem não é salvo,
vem. E aí, beba de graça da água da vida. Requisito? Fé. O que o Senhor está dizendo aqui? Para vocês que estão me assistindo, para os milhões e milhões que ainda não têm a Cristo, não rejeita a oferta da salvação. O Senhor mesmo é quem faz. A quem tem sede, a quem está no desespero, a quem está falido, arruinado, perdido, imergido em pecados, fadado à desgraça e ao juízo, eu darei de graça, não há que pagar, venha, pela fé receba o perdão, receba a salvação. Isso dá 2 princípios para nós. Primeiro, aqueles que me ouvem, venham. Afastados, venham. Desviados, venham. Incrédulos, venham. Mortos, falidos, quebrados, depressivos, vazios, venha de graça. Tome da água da vida. Segundo, aponta para a igreja. Igreja, ofereça água aos perdidos. Há tempo ainda para perdão, para redenção. Há tempo para eles desfrutarem desse paraíso. Venha. Estou acabando. Fica nervoso não. E agora ele faz uma promessa. Àqueles que atenderem o pedido. A oferta da salvação. Aqueles que vierem beber. Ao 7. E o vencedor herdará todas essas coisas. E eu lhe serei Deus e ele me será filho. E ao vencedor. O que é o vencedor aqui? Não é a ideia que ele venceu obras. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, o vencedor, o que creu, o que aceitou a oferta da salvação, o que aceitou o convite, veio à fonte beber. O que estava fora, mas através do convite veio, entrou, aceitou. Ele promete, você herdará todas as coisas que ele vinha descrevendo até agora para a igreja. Tudo aquilo que eu descrevi, preparei, prometi para a igreja, eu entregarei aos que creem, aos que se unirem, aos que forem chamados, aos que forem integrados, aos que receberem, aceitarem o convite. Agora vamos terminar. Então, irmãos, amigos, venha. Tudo isso que eu preguei está preparado para aquele que crê. Para aquele que beber da água da vida. Para aquele que ainda está de fora, mas pode estar do lado de dentro. Agora nós vamos encerrar fazendo um contraste sombrio. Enquanto os filhos de Deus descansarão na glória, na eternidade, no terceiro céus, comerão da árvore da vida, haverá aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Mesmo esse convite final, quem tiver sede vinha, e de graça beba, eles disseram não, eu não quero. O que vai acontecer? Verso 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Enquanto isso, há uma parte terrível destinada àqueles que não amam a Deus, que não querem a Deus. É o alerta para essa geração, para essas nações ímpias, arrogantes, prepotentes, para aqueles que desprezam e achincalham o nome de Deus. Há um fim para eles também, há uma morada para eles também, eles estarão debaixo do mesmo teto que o Pai deles também. A Bíblia diz que para esses, o destino é o lago que arde como enxofre, é o juízo de Deus despejado para todo sempre no inferno. Quem estará no inferno?
Primeiro, os covardes. Quem são os covardes? Aqui é a ideia do tímido, o que não se decide por Cristo, o que não confessa diante dos homens, o que não declara pessoalmente, é aquele que João diz, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, são aqueles que negam Cristo diante dos homens, que não se assumem, que não se posicionam diante de Deus. Segundo, incrédulos, os ateus, agnósticos, os que apesar de todas as evidências da existência de Deus, violam a sua consciência e tiram Deus da sua vida, eles conhecerão a Deus naquele dia. Terceiro, os abomináveis. O que são abomináveis? Que praticam abominações. Homens e mulheres imergidos em uma fossa de iniquidade, e fazem coisas que os canais de comunicação já estão mostrando, atos bizarros e descarados de blasfêmias, contra o pudor, contra a família, contra Deus, abomináveis. Os assassinos, tanto os que tiram a vida das pessoas, quanto aqueles que odeiam seu semelhante, que se fazem como assassinos, disse João. O texto ainda diz, aos impuros, aqui fala da perversão sexual, pessoas pervertidas sexualmente, prostituição excessiva, práticas contrárias à natureza. O nosso mundo gradualmente está afundando em orgias, em um lamaçal de imoralidade sexual jamais visto. Esses serão condenados. Feiticeiros, magia negra, ocultismo, com uso de drogas, sacrifícios, incensos, sangue derramado, toda sorte de tentativa com o oculto, será condenada. Idólatras, tanto ídolos feitos por mãos, quanto ídolos feitos por coração. O que é o idólatra? É aquele que estima, adora qualquer outra coisa mais que a Deus. É aquele que coloca no lugar de Deus, destinado ao seu coração, qualquer outra coisa que não seja Deus. E último, eles, os mentirosos, aquele que ama, vive e pratica a mentira, será lançado no lago de fogo. Tem a mentira como estilo de vida, mente nos negócios para a esposa, com os papéis, mente no seu trabalho, mente com seus olerites, a sua vida é uma mentira. A Bíblia diz que todas essas categorias serão destinados ao lago que arde como enxofre. Enquanto os justos gozam, regozijam, descansam nos céus, com corpos redimidos na presença dos santos do Antigo e do Novo Testamento, diante do Cordeiro, na mais gloriosa bem-aventurança, os ímpios, os blasfemos e rebeldes, serão esmagados, como uvas no lagar do furor, do vinho, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Para aquele que me vê e não se decidiu, que tem resistido à oferta da salvação, se arrependa, torne para Cristo. Hoje ele ainda diz, quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que tem sede, venha, venha. Para aquele que já é de Cristo, eu, com a minha limitação humana, pude descrever um pouquinho o que Deus tem preparado para vocês, para nós. Não temas, a condição financeira, social vai piorar, vai, condição física, científica, vai entrar em distúrbio, colapso, vai, nós iremos um dia envelhecer, morrer, vamos, haverá sofrimento, perseguição, vai, mas há o destino final para nós, e não é uma
tumba gelada e vazia, não uma prisão, uma masmorra para toda a eternidade, não seremos fadados aos verdugos do inferno, mas Ele irá buscar nós, ou nos ressuscitará, ou nos transformará nos ares, e nós entraremos em sua morada, e debaixo do mesmo teto, habitaremos com Ele para sempre, amém? Vamos fechar nossos olhos então, vamos orar.